E ele falou sobre muita coisa. Ele que está no bid, viu, Everton? Ele já pode, inclusive, aparecer em jogos do Campeonato Brasileiro, mas ele falou que ainda vai precisar, né, de melhorar fisicamente, porque está desde o final do ano sem poder jogar, e falou que foi uma decisão pessoal estar no Atlético. Ele teve que conversar com a família dele para tomar essa decisão, que obviamente o projeto do Atlético era grandioso, isso ele não tinha dúvida, da força da torcida, que o Atlético está em busca de títulos, mas que ele precisava entender se era o melhor momento da família dele também para sair da Europa e vir para o Brasil. E ele comentou sobre a relação com o Hulk, sobre esse time badalado e como é que ele vai entrar nessa equipe. Vamos ouvir. Vou ter que trabalhar duro, né? Aqui não tem cadeira cativa, né? Me contrataram com o objetivo de reforçar o elenco, de qualificar mais. Não para ser titular absoluto, não tem no meu contrato que eu vou chegar jogando. Claro que eu tenho minhas condições, vou trabalhar para mostrar meu melhor, para o professor Cuca poder me utilizar. E sobre o Hulk, não tenho o que falar, né? Não, atualmente não. Acho que para mim que é o melhor jogador em atividade aqui no futebol brasileiro, porque eu vim acompanhando os jogos. Existem muitos bons jogadores que ele tá gerando, né? Que é assistência, gols, jogos, dribles. Então acho que o Hulk agora nesse momento para mim é o jogador do momento no futebol brasileiro, mas não era nada, não é uma surpresa, né? Pela qualidade que ele tem. E espero me agrupar aí, dar meu melhor para poder estar junto ali, para poder jogar com ele, não só com ele, com todos os meus companheiros, e que o professor Cuca tenha uma dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça boa para poder escalar um time melhor em função de cada jogo. Tá aí, Diego Costa, atacante de 32 anos, tem contrato com o Galo até o final de 2022, vai fazer a estreia da Arena MRV e já tá no bid, Everton. Será que vai aparecer nos próximos jogos aí contra o Fluminense no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Ah, rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu, Paim? Estava até falando com o Grício aqui, vai demandar um tempo para preparação física, mas eu não duvido que já usem pelas próximas semanas não, hein? Nós não temos ainda as datas, né? Pois é, então eu acho que dá tempo de preparar, mas pelo campeonato, pelo Brasileirão, eu acho até que ele entra um pouco antes. Ele falou que impressionou nos testes físicos, que todo mundo foi impressionado com a força física dele e com o momento que ele estava. Esperavam que ele não estivesse tão bem. Porque em setembro agora ele estava treinando, obviamente que não é a mesma pegada, nem deve ter a mesma resposta, mas é um cara que estava se preparando. Nós temos as eliminatórias agora no começo de setembro, né? Que também é o Comebol. As semanas agora são Copa do Brasil, aí depois tem eliminatórias, aí só depois vai ser Libertadores. Que é Libertadores. Copa do Brasil só a ida, né? Não, a volta já foram definidas dia 14, 15 e 16 de setembro. Sim, depois porque seria em meio a eliminatórias, né? Então eu acho que dá tempo de prepará-lo e se ele foi bem nos testes, é um bom sinal para que ele entre rapidamente no time. E o Cuca vai usar, vai precisar, inclusive. Né? E o Cuca, aliás, Diego Costa, falou que se fosse possível ele tinha estreado ontem. E eu acredito que se fosse necessário, o Cuca também faria isso. Tem a questão do Hulk, do cartão, né? Então, assim, se toma um cartão no primeiro jogo contra o Palmeiras e não joga o segundo, quem vai para o jogo? Eu imagino que seja o Diego Costa, né? Não dá para pensar em outra figura, senão o jogador apresentado. Eu não sei se vocês acompanharam a entrevista, parte da entrevista e tal. Disse algo que chamou a atenção a você, Gris? Eu não vi, eu só ouvi a pergunta do Renato Paim, que estava lá entrevistando ali agora. Eu ouvi o Renato Paim fazendo a pergunta, mas foi na hora que eu estava aqui na redação já. Não pude acompanhar a entrevista coletiva. Mas eu acho que vai entrar em campo bem antes disso aí que vocês estão planejando. Eu não duvidaria dele já estar no banco de reservas na semana que vem contra o Fluminense. Na segunda? Na segunda não, mas na quinta eu acho possível que ele esteja no banco de reservas. Por ser um jogo decisivo, Copa do Brasil, jogo de ida. É aquele negócio, ele é centroavante, ele não precisa correr tanto para ficar lá 10 minutinhos dentro da área. Né? 10 minutinhos dentro da área lá para tentar fazer alguma coisa diferente. Me surpreenderia. Você acha que pode, Gomide? E aí, obviamente, você acha que eu não acho que ninguém correria riscos com o Diego Costa com base na irresponsabilidade. Honestamente que não. Não tem porquê. Até porque o time está muito bem então, sem se o departamento de fisiologia entrega e fala, Cuca, pode usar. Pré-temporada, o jogador que está parado há 7 para 8 meses,
Se os jogadores saem de férias, voltam precisando de uma pré-temporada, 15, 20 dias, acho... Lógico que o Atlético tem um staff e uma equipe muito preparada, mas ele precisa dessa pré-temporada aqui. Me surpreenderia isso aí que o Grice disse. Mas aí quando os jogadores entram de férias e voltam, por exemplo, em janeiro, em condições normais, eles meio que dão uma abusadinha também. No final do tem uns que se cuidam muito, né? O Zé Roberto, que jogar no Palmeiras, deve comer batata doce com frango, almoço e janta todo dia e malhar todo dia. Então, o Diego Costa mesmo disse que as pessoas surpreenderam com os resultados dos exames dele. Assim, hoje em dia você pode levar 12 para o banco, né? Então, assim, e eu acho que sentir o clima do jogo é importante nesse processo de adaptação. Mesmo que não vá jogar, mesmo que ele saiba que não tem nem chance de entrar, eu acho que justifica se escalar, se colocar no banco. E aí, se precisar, se o jogo estiver tranquilo ou se estiver precisando de mais alguém ali dentro da área, 5, 10, 15 minutos, aí aos poucos vai se evoluindo. Eu acho que para ser titular do time, eu acho que vai levar tempo, até porque está todo mundo muito bem. Não tem por que você tirar alguém para apressar a adaptação. Mas eu acho que para começar a ficar no banco e entrar no time, não vejo por que demorar muito, não. Agora, vê aí, Gomide, vê comigo aí um trecho também da entrevista que está chamando muito a atenção da torcida. Veja aí. Que ele marque para esse restinho de ano, só isso aí, ó. Tá bom. Não, tranquilo, se eu fizer 19 daqui pro final, vou renovar o contrato já. Rodrigo já tá aí para assinar. Não, pera aí que deu uma travadinha aí. Volta aí e coloca no ponto, Andrezão. E me chama de novo. A brincadeira que teve um trecho da entrevista que ele falou sobre precisar de briga até com a mãe. E aí o torcedor do Atlético viralizou isso aí e tal. Vamos mostrar, daqui a pouco o André vai colocar no ponto lá, mas enquanto o André busca lá, Gomide, você acredita meio que numa acelerada no processo, por necessidade ou simplesmente porque, bom, chegou, os exames foram bem executados e apresentaram boas respostas, põe para jogar? O Everton, assim, o momento do time é ótimo, né? Se formos avaliar por necessidade, não existe essa necessidade realmente de acelerar o processo. Só que, ao mesmo tempo, como o time está muito bem, e nós sabemos, o Diego Costa falou bem na entrevista que ele não tem no contrato nenhuma cláusula de titularidade, mas nós sabemos que um jogador que tem o currículo que ele tem, né, as conquistas, os clubes pelo qual ele passou, ele tem também ali dentro dele, né, a própria vontade de falar assim, bom, o quanto antes eu também preciso me colocar como um jogador que vai brigar pela titularidade, né? Então ele mesmo vai quem sabe, se colocar à disposição num espaço de tempo que talvez surpreenda por ser muito curto devido ao tempo dele de inatividade. Hoje tem a questão também não só dos 12 no banco, mas também tem a questão das 5 substituições, né? Isso facilita muito, se fossem apenas 3, acho que limitaria um pouco, mas as 5 permite para o treinador, ali num momento final de jogo, talvez colocá-lo por poucos minutos, mas hoje também a estrutura, né, de praticamente todos os clubes, os próprios jogadores se cuidam muito, né? Também é algo que os clubes conseguem fazer com que o processo de reaprimorar a forma física, porque na verdade o Diego Costa, por mais que estivesse parado, ele não perdeu completamente a forma física, né? Ele perde um pouquinho da capacidade, né? Força, velocidade, enfim, explosão. Agora ele vai só reaprimorar, né? Ele vai retomar. Ele não está completamente despreparado para jogar. E hoje os clubes conseguem, devido à estrutura, né, fazer com que o jogador retome a atividade muito mais antes do que conseguia anteriormente. Alô, Sergipe, meu preparador físico, monstro, grande profissional lá da Academia Bandeirantes. Um abraço a você, obrigado pela audiência e, acima de tudo, obrigado pela parceria. Grande Sergipão, você é monstro, hein? Conterrâneo, então. Do Diego. Exatamente. Se bobear, deve ter nascido até na mesma cidade lá. Lagarto, né? Pois é. Manda aí, Sergipão, qual cidade você nasceu? Só existe Lagarto. Então, se bobear, nasceu lá o Sergipão também. Eu falei aqui desse trechinho da entrevista do Diego Costa, que viralizou na internet. Vamos acompanhar. Roda aí, André. Irmão, eu quero ganhar, velho. Se tiver minha mãe dentro de campo, eu vou ter que dar nela também, assim. Ô, louco. Se tiver a mãe dentro de campo, vai chegar e puxar o rodo também. O cara quer ganhar. O cara gosta de ganhar.
E esse tipo de entrevista... E ele é brigador em campo mesmo. Sempre Mas foi, ele né? Não é uma onda que ele muito fez. cuidado. Como é que é? Ele vai ter que tomar muito cuidado com isso, principalmente na chegada. Você acha que ele passa do ponto às vezes? Muitas vezes. Muitas vezes, né? E essa fama pode atrapalhar, né? E o problema é que aqui no Brasil a fama pega, né? A fama pega. Por exemplo, muita gente odeia, né? Eu acho um baita jogador e eu sei que às vezes você cede também. O Felipe Melo pagou muito pela fama, quando chegou. Muito. Mas não é só pela fama, é porque ele sustentou a fama de bad boy. Sim, ele gostou da fama. Ele gostou do rótulo, gostou da e ele fama. sustentou isso. Coube, né? O personagem coube, mas ele paga muito, por exemplo. E a gente tem outros casos de jogadores que pagam muito pela fama aqui no Brasil. Isso é muito perigoso. E é um tipo de jogo que ele não está acostumado, né? Um jogo que o juiz marca mais falta. Então ele vai ter que tomar... As trombadas que ele der com os zagueiros, ele pode ser surpreendido com o juiz dar contra ele a falta, né? Exatamente. E ele se irritar. E aqui alguns jogadores pagaram por essa fama. E não só fama de violento, assim, de jogar mais duro, risco. Tem o jogador Caicai, tem o jogador que apita o jogo. Falavam que, nossa, apitar jogo como o da Alessandro é difícil demais. Ele tem a fama de... pagou muito pela fama. são Também fama, era um né? jogador muito parecido com o Diego Costa. Rótulos, Fabrício, que jogou no Cruzeiro. Os rótulos. Vários outros. O Leandro Donizete. Vários outros. Deixa eu dar um beijo aqui rápido.